Seção 2. Do julgamento das autuações e penalidades. Artigo 281 do Código de Trânsito Brasileiro. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível. Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente. Inciso 1, se considerado inconsistente ou irregular. Inciso 2, se, no prazo máximo de 30 dias, não for expedida a notificação da autuação. Artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. Parágrafo 1º. A notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os efeitos. Parágrafo 2º. A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de repartições consulares de carreira e de representações de organismos internacionais e de seus integrantes será remetida ao Ministério das Relações Exteriores para as providências cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa. Parágrafo 3º. Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor, à exceção daquela de que trata o parágrafo 1º do artigo 259, a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo, responsável pelo seu pagamento. Parágrafo 4º. Da notificação deverá constar a data do término do prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, que não será inferior a 30 dias contados da data da notificação da penalidade. Parágrafo 5º. No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu valor. Artigo 282-A, do Código de Trânsito Brasileiro. O proprietário do veículo ou o condutor autuado poderá optar por ser notificado por meio eletrônico se o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável pela autuação oferecer essa opção. Parágrafo 1º. O proprietário ou o condutor autuado que optar pela notificação por meio eletrônico deverá manter seu cadastro atualizado no órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal. Parágrafo 2º. Na hipótese de notificação por meio eletrônico, o proprietário ou o condutor autuado será considerado notificado 30 dias após a inclusão da informação no sistema eletrônico. Parágrafo 3º. O sistema previsto no caput será certificado digitalmente, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, validade jurídica e interoperabilidade da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP Brasil. Artigo 283, vetado. Artigo 284 do Código de Trânsito Brasileiro. O pagamento da multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação, por 80% do seu valor. Parágrafo 1º. Caso o infrator opte pelo sistema de notificação eletrônica, se disponível, conforme regulamentação do CONTRAN, e opte por não apresentar defesa prévia nem recurso, reconhecendo o cometimento da infração, poderá efetuar o pagamento da multa por 60% do seu valor, em qualquer fase do processo, até o vencimento da multa. Parágrafo 2º. O recolhimento do valor da multa não implica renúncia ao questionamento administrativo,
que pode ser realizado a qualquer momento, respeitado o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º, não incidirá cobrança moratória e não poderá ser aplicada qualquer restrição, inclusive para fins de licenciamento e transferência, enquanto não for encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Parágrafo 4º, encerrada a instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades, a multa não paga até o vencimento será acrescida de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, Selic, para títulos federais acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%, relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. Artigo 285 do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso previsto no artigo 285 será interposto perante a autoridade que impôs a penalidade, a qual remetê-lo-á a Jari, que deverá julgá-lo em até 30 dias. Parágrafo 1º, o recurso não terá efeito suspensivo. Parágrafo 2º, a autoridade que impôs a penalidade remeterá o recurso ao órgão julgador, dentro dos 10 dias úteis subsequentes à sua apresentação, e, se o entender intempestivo, assinalará o fato no despacho de encaminhamento. Parágrafo 3º, se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto neste artigo, a autoridade que impôs a penalidade, de ofício, ou por solicitação do recorrente, poderá conceder-lhe efeito suspensivo. Artigo 286 do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo legal, sem o recolhimento do seu valor. Parágrafo 1º, no caso de não provimento do recurso, aplicar-se-á o estabelecido no parágrafo único do artigo 284. Parágrafo 2º, se o infrator recolher o valor da multa e apresentar recurso, se julgada improcedente a penalidade, ser-lhe-á devolvida a importância paga, atualizada em UFIR, ou por índice legal de correção dos débitos fiscais. Artigo 287 do Código de Trânsito Brasileiro. Se a infração for cometida em localidade diversa daquela do licenciamento do veículo, o recurso poderá ser apresentado junto ao órgão ou entidade de trânsito da residência ou domicílio do infrator. Parágrafo único. A autoridade de trânsito que receber o recurso deverá remetê-lo, de pronto, à autoridade que impôs a penalidade acompanhado das cópias dos prontuários necessários ao julgamento. Artigo 288 do Código de Trânsito Brasileiro. Das decisões da Jari cabe recurso a ser interposto, na forma do artigo seguinte, no prazo de 30 dias contado da publicação ou da notificação da decisão. Parágrafo 1º, o recurso será interposto, da decisão do não provimento, pelo responsável pela infração, e da decisão de provimento, pela autoridade que impôs a penalidade. Artigo 289 do Código de Trânsito Brasileiro. O recurso de que trata o artigo anterior será apreciado no prazo de 30 dias. Inciso 1. Tratando-se de penalidade imposta pelo órgão ou entidade de trânsito da União. Alínea A. Em caso de suspensão do direito de dirigir por mais de 6 meses, cassação do documento de habilitação ou penalidade por infrações gravíssimas, pelo CONTRAN. Alínea B. Nos demais casos, por colegiado especial integrado pelo Coordenador-Geral da Jari,
pelo presidente da Junta que apreciou o recurso e por mais um presidente de Junta. Inciso 2. Tratando-se de penalidade imposta por órgão ou entidade de trânsito estadual, municipal ou do Distrito Federal, pelos CETRAN e CONTRANDIF, respectivamente. Parágrafo único. No caso da alínea B, do inciso 1, quando houver apenas uma JARI, o recurso será julgado por seus próprios membros. Artigo 290 do Código de Trânsito Brasileiro. Implica o encerramento da instância administrativa de julgamento de infrações e penalidades. Inciso 1. O julgamento do recurso de que tratam os artigos 288 e 289. Inciso 2. A não interposição do recurso no prazo legal, e. Inciso 3. O pagamento da multa, com reconhecimento da infração e requerimento de encerramento do processo na fase em que se encontra, sem apresentação de defesa ou recurso. Parágrafo único. Esgotados os recursos, as penalidades aplicadas nos termos deste Código serão cadastradas no RENASC.